Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Seguinte, né, gente? Eu espero que vocês estejam muito bem. E o que eu vou falar aqui nesse vídeo é um assunto que me pegou muito nesses últimos dias. E eu quero repassar para vocês, porque esse é um assunto que deve ser considerado, levado a sério, porque isso tem afetado muitas famílias, muitos casamentos, muitas amizades, relacionamentos interpessoais e deve ser levado a sério todos os dias. Sim, todos os dias. Tanto se você não é cristão ou não, se você é ateu, mano, isso serve pra você também. A gente tem que levar mais em consideração isso, a gente tem que ser mais irrepreensível perante a essa desgraça, tá? Vamos lá. Seguinte. Nesses últimos dias eu percebi algumas coisas dentro da igreja, tanto fora, o que aconteceu com alguém que eu amo, com um irmão em Cristo, e eu não achei legal. Não achei. Eu sou irrepreensível. Kelvin, eu sou irrepreensível com isso. Irmão, você pode... Mano, mulher, eu vou dar um exemplo pra você. Mulher. Irmão, eu não chego nem perto, sabe? Se quer me cumprimentar, aqui, ó. Mano, meus amigos sabem. Eu não sou de ficar abraçando. Irmão, eu sou muito rígido com isso. Eu sou muito rígido. Muito. Vocês não fazem ideia. Porque, mano, qualquer brechinha que a gente dá, irmão, putz, o inimigo vai usar isso aí contra a gente. E eu levo isso muito em consideração. Tanto que eu não tive tantas experiências boas com isso. Tá? E a gente tem que olhar com um olhar mais crítico, com um olhar mais do Senhor. A ser imagem e semelhança do Criador. Como assim, Kelvin? A moldar o caráter de Cristo. A ser como Ele. A olhar como Ele olha para nós. Para as coisas do mundo. A se irar com esse tipo de coisa. Por exemplo, nas igrejas, o que a gente vê? Vou contar das minhas experiências, tá? As meninas vão lá, até os meninos, homens, mulheres, eles ficam olhando pras mulheres. Até, mano, tem mulheres que, mano, envia pra uma mulher que, mano, vocês têm que se vestir bem, mano. Vocês têm que se vestir bem. A maneira em como você se veste, em como você transmite a sua beleza, pode transmitir a maneira em como você tem o seu relacionamento com Deus. Se você usa saia justa, ixi, eu vou te falar uma coisa, nem vou te falar nada. Até pros irmãos, cara, se vista de maneira de armadura e de maneira que você esteja guardado no Senhor. Não mostrando nitidamente seu corpo, se vestindo de maneira piedosa. A maneira como você se veste, ela pode dizer muito em como seu relacionamento com Deus está. Então, dentro das igrejas, o que a gente ouve? Tanto meninas, mulheres... Ô, irmã, você viu aquele varão ali, coisa linda? Ô, Mano, olha o tipo de coisa que a gente ouve, irmão. Isso não é legal, irmão. Até pros homens. Eles olham com segundas intenções. As mulheres também olham com segundas intenções. Com um olhar perverso. Com um olhar de... Não. Irmão, seja um irrepreensível. Se você ouviu uma mulher, um irmão, alguém da sua família, do seu relacionamento, dos seus relacionamentos, mano, seja irrepreensível, irmão. Seja irrepreensível, porque isso aí destrói. Adultério, fornicação, lascívia, imoralidade sexual, irmão. Isso aí destrói, mano. Isso aí destrói. Relacionamentos, casamentos, família. Você não sabe a desgraça que isso aí gera quando você abre mão da santificação para abraçar ao império do pecado, a abraçar o príncipe deste mundo. Vocês estão me entendendo? Vocês pegaram? E tanto um irmão em Cristo, eu considero muito ele. E aconteceu algo assim que eu não esperava, em que eu tava torcendo pela vida desse irmão. E o que aconteceu nesses últimos dias na vida dele não foi legal. Foi algo que me surpreendeu, foi algo que, quando eu descobri, isso apertou meu coração. Isso apertou meu coração demais.
E eu tô transmitindo isso aqui pra vocês, porque imagine alguém que você ama caindo em desgraça. Seguindo as próprias paixões. Essa pessoa era rodeada de pessoas que falavam sobre santificação, que aspiravam Jesus, que aspiram Jesus. Aí ela vai lá e faz o contrário do que a gente ensina, do que a gente fala, do que a gente pratica. Irmão, isso é de doer, irmão. Isso é de doer. Isso é de doer mesmo. Mas a salvação ela é uma só. Ela é uma para uma pessoa em específico. Ela não é em conjunto. Mas a gente pode repreender esse irmão. A gente pode ser irrepreensível na hora de ensinar, de julgar segundo a reta justiça. Julgar segundo a reta justiça. Isso foi o que a Bíblia, o que a palavra do nosso Senhor, do nosso Pai nos ensina. Julgar segundo a reta justiça. Irmão, não tá certo isso aqui, irmão. Você tem que parar com isso aí. Você se arrepende, você se resolve com o Pai. Você se resolve com Deus. Você se resolve com o Altíssimo. E, mano, não é fácil. Ela destrói o ambiente, ela destrói você, vem um sentimento de culpa, ela tenta te aprisionar, o inimigo vai usar isso aí contra você para te aprisionar, para te colocar numa zona onde o Espírito Santo não tem a liberdade de tomar conta de você. E, mano, não se afaste. Se você passou por isso, não se afaste. Irmão, esse é o momento de você olhar para Jesus, de você olhar para seus irmãos e falar, irmão, eu fiz isso e eu me arrependo disso. E eu tô confessando a você e ao meu Pai que está nos céus. Irmão, eu tô de coração aberto aqui falando para vocês. Envie isso aqui para alguém que realmente precisa ouvir esse tipo de palavra. Isso destrói. Se você não buscar o arrependimento genuíno, o arrependimento da palavra do velho homem que se foi e o homem novo que se fez dentro de nós, resplandecer com Cristo Jesus, é isso que eu mais desejo todos os dias. É isso que eu mais quero. O velho homem já se foi. Mortifica minha carne, Senhor, e vivifica o meu espírito com o Senhor. Obediência. É melhor obedecer do que desobedecer. A gente pode lembrar de um dos maiores exemplos, até reconhecidos pelos ateus, pelas pessoas que não são cristãs, de Davi, da história de Davi. Um arrependimento genuíno. Ele estava lá, tranquilo, no reino, no palácio dele, andando de boa, na zona de conforto. E ele vendo Batseba, ele aproveitou para cair em adultério. Então, irmão, às vezes pode ser uma zona de conforto em que você se coloca. Você não está em santificação, você não está em jejum, oração, Bíblia, intercedendo. Eu posso estar aqui falando para vocês, mas ao mesmo tempo eu posso estar aqui orando. Ao mesmo tempo eu posso estar intercedendo aqui pelo que eu estou falando, pelo Espírito Santo me dar graça, me dar o conhecimento para poder libertar isso aqui para vocês, liberar isso aqui para vocês. Então, mano, orai sem cessar. Orai sem cessar. Esse é o significado. Não é você se ajoelhar aqui, ó Senhor, Deus Altíssimo, irmão. É você interceder, orar sem cessar todos os momentos. Enquanto você está falando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está glorificando ao Senhor. Isso é o orar sem cessar. Ele quer que você confesse a Ele, Ele quer que você se quebrante a Ele, com certeza. Mas, mano e manas, imoralidade sexual, promiscuidade, tem que ser mais levado a sério dentro das igrejas. Tem que ser. Eu vejo que prosperidade, principalmente aqui onde eu moro, ela é levada muito mais em consideração, ela é muito mais elevada do que o arrependimento genuíno das pessoas que cometeram adultério e fornicação, prostituição, vender o seu próprio corpo. Elas não mostram essa face corrupta dentro de nós. O que há de bom dentro de nós é só o Espírito Santo.
e nada mais, nada além de ti. Mano, Deus é bom demais. Mas Ele vai julgar, com certeza. Foi nos dado de graça, a graça do Espírito Santo, a do nosso Senhor. Você imagina aquele prego de 18 centímetros na cruz do Calvário, tão difícil para Jesus respirar. Naquele momento, você imagina as costas dele, em carne viva, aparecendo os seus ossos. Não tem amor maior do que esse. Não tem amor maior do que esse, do que o de Jesus. Não tem. Impossível. Essa foi e continua sendo a melhor experiência que eu já tive e estou tendo e vou continuar tendo. Com Jesus, com Deus Pai. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A fazer muitas renúncias que me privavam de ter uma vida liberta. Você sabe o soldado romano em que pegou a lança? Acho que eu falei isso aí no vídeo anterior. Pegou a lança e enfiou na costela de Jesus, e o sangue do Senhor foi derramado diante dos olhos dele. Ele reconheceu que ele era o Deus Altíssimo. Irmão, peça para você, peça todos os dias para o Deus Pai, para que esse sangue, para que esse mesmo sangue, para que você reconheça que esse sangue te libertou da escravidão, do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo e por um só homem a gente foi liberto. Filhos e filhas de Deus. Irmão, se você conhece alguém que caiu, um irmão, alguém que você ama, caiu nesse tipo de coisa, irmão, acolha essa pessoa, tá? Não culpe ela. Esteja mais presente com ela, seja irrepreensível, mostre o verdadeiro evangelho a ela, que não é só amor, que não é só isso, que é aquilo, mas também é espada, que também é arrependimento, que também é santificação, que não é tão fácil. Mostre pra ela, mano. E é todos os dias. É todos os dias. Todos os dias. É você respirar Jesus. É você pensar como Jesus. É você agir como Jesus. É você decidir como Jesus. É você pedir pra Ele: Pai, o que você faria nesse momento, nessa decisão? O que você faria? Eu tava lendo João nesses últimos dias, João 6, 10, e a parábola do monte, onde o povo se sentou, dos peixes, dos pães. E o que a gente pode ter, qual que é o maior código que a gente pode ter nisso aí? É que Jesus ordenou para que eles se assentassem na grama verde, verdejante, e que a partir dali ele iria multiplicar os bens, ele iria multiplicar os peixes, os pães. Então, fique tranquilo, se assente na grama, que ele vai multiplicar, que ele vai fazer o resto, mas com você em movimento. Então é isso, meu povo, espero que vocês tenham absorvido essa palavra da melhor maneira possível. Foi transbordante para mim também, eu aprendi bastante também com o que eu falei, e é por ele.